realizando obras neste município com recursos próprios da administração municipal, que causa admiração a todos aqueles que assistem às suas inaugurações. Esta deve ser a 4ª vez que eu falo a vós todos na praça pública, assistindo empreendimentos levados a efeito por Zuca Ferreira. Grupos escolares disseminados em vários pontos do município, mas ele surge agora construindo uma prefeitura moderna, não em proveito próprio, como disse ele, mas em proveito dos seus conterrâneos, com quem ele assumiu o compromisso na praça pública de pegar o dinheiro do povo arrecadado com tanto sacrifício daqueles que trabalham e pagam tributos e devolver em obras públicas desse porte, como esse colégio que se apresenta aqui, que ele deu o nome com homenagem póstuma à sua inesquecível genitora. Isso é que é administração, senhores. Eu conheço a Paraíba toda e não vi nenhum município que tivesse a ousadia de empreender tantas obras como vem fazendo Zuca Ferreira no município de Fagundes. Foi bom, senhor governador, que Vossa Excelência estivesse aqui, já que era uma exigência, podemos assim dizer, do prefeito Zuca Ferreira, passou a inaugurar esta obra com a presença de Vossa Excelência. Para Vossa Excelência verificar que Fagundes precisa de muito mais, e precisa de muito mais ainda nesse último ano de sua administração tão honrada, tão proveitosa para a Paraíba. Zuca Ferreira me dizia: deputado, diga ao senhor governador que eu prefiro assistir o último dia do seu governo, mas não inaugura essa obra sem sua presença. Eu quero que ele testemunhe o meu esforço. Foi dinheiro arrecadado, tostão a tostão, podemos assim dizer, e acumulado nos cofres da prefeitura, para que o povo assistisse no final de tudo isso, uma obra extraordinária, em termos de dimensão de Fagundes, que é o colégio que está aqui à disposição da juventude que precisa se educar na sua terra. Isso sim, acusa o Zuca Ferreira de ser um ditador. Mas que ditador maravilhoso é este, que não é capaz de avançar num só centavo do povo? Todo o dinheiro arrecadado é devolvido em obras. Isso é que é um ditador que deve ser admirado. Ditador no bom sentido, homem que tem força de vontade, que é ele quem manda no seu município, que é ele quem administra, que ele não segue a orientação de politiqueiros, como se vê por aí, que saíram do município governando quase 15 anos e não deixaram uma obra capaz de impressionar os seus munícipes. Eu seria capaz de passar uma tarde toda não fazendo discurso, que eu não sei fazer discurso, mas falando a voz todo, dizendo do meu entusiasmo de ser um dos deputados escolhidos pela vossa decisão nas urnas em 3 eleições passadas. Mas não estou aqui, senhores fagundenses amigos, eu não estou aqui para pedir voto nesta oportunidade. Eu estou aqui para testemunhar como um homem que segue passo a passo a administração de Zuca Ferreira e dizer ao senhor governador que ajude Zuca, que ele está ajudando a um pedaço da Paraíba crescer, que sofreu tantos anos de estagnação por falta do pulso de um administrador. Mas, senhor governador, eu estou sabendo da necessidade que Vossa Excelência tem de ocupar a tribuna e falar a este povo nessa praça pública, e eu pretendo não me alongar tanto nesse meu humilde pronunciamento. Queria dizer a Vossa Excelência que, entre outras obras que o Fagundes necessita, como seja a estrada de terraplanagem daqui até Queimadas, nós pedimos encarecidamente que Vossa Excelência se lembre com prioridade, em primeira mão, da estrada que demanda dessa cidade até a BR-230 e que realize essa obra no seu governo, que Vossa Excelência aqui
ficará imortalizado. Ainda bem quando se sabe que Vossa Excelência, com as melhores condições de representar a Paraíba na alta Câmara do Congresso Nacional, seja o Senado da República, Vossa Excelência desistiu dessa candidatura e hoje me confessou porque se sentiu honrado de governar o seu povo até o último dia do seu mandato. Isso que é uma demonstração de desambição. Homem jovem, culto, operoso, intelectual, conhecido. Nesse momento, ouviremos a palavra do deputado federal e aqui representando o deputado federal Wilson Braga, futuro governador do estado da Paraíba, Antônio Gomes. Excelentíssimo senhor governador Tarcísio Buriti, senhor prefeito de Fagundes, meu particular amigo Zuca Ferreira, senhor deputado estadual Luiz de Barros, senhores prefeitos aqui presentes, senhores vereadores, senhor juiz, meus amigos de Fagundes, deve ser a terceira ou quarta vez que eu venho aqui inaugurar obras construídas pelo meu amigo Zuca Ferreira. Isto demonstra perfeitamente uma administração honrada e capacitada de resolver em parte o problema do povo. Há poucos minutos ouvi Zuca Ferreira pedir ao governador para resolver o problema que não é do seu município. Isso demonstra a grandiosidade do caráter de Zuca Ferreira, para que resolvesse o problema da água de Galante. Se hoje li no Jornal de Campina Grande que o nosso governador sempre olha para os necessitados. E hoje vi a concorrência para a compra do material destinado ao abastecimento d'água de Galante. Assim, meu querido Zuca Ferreira, seguindo a trilha de orientação do nosso governador, nós teremos sempre, que é pena que acabe no próximo ano, um homem dinâmico, honesto e honrado do nosso governo. E este homem comunga com os meus pensamentos, porque esse homem traz o progresso do interior para o centro. E isso eu tenho elogiado, eu tenho me entusiasmado. E vejo em Buriti aquilo que a Paraíba precisava, que era o homem do interior, o homem que sabe o que é necessidade, o homem que sabe o que é fome, o homem que sabe o que é miséria, trazer o progresso para... Senhoras e senhores, nesse momento, Sua Excelência, o governador do estado da Paraíba receberá o título de cidadão fagundense das mãos do prefeito municipal desta cidade, José Ferreira e Irmão, entregando nesse momento ao governador Tarcísio Buriti o título de cidadão fagundense, que foi conferido pela Câmara Municipal desta cidade, exibindo nesse momento o título ao público que o aplaude nesse exato momento em concentração popular na cidade de Fagundes. Senhoras e senhores, anunciamos nesse momento a palavra de Sua Excelência, governador do estado da Paraíba, Tarcísio Buriti. Senhor prefeito de Fagundes, Zuca Ferreira, senhor deputado federal Antônio Gomes,
senhor deputado estadual Luiz de Barros, senhores prefeitos de Massaranduba e de Itaporanga, que comparecem a esta festa, senhores vereadores, senhores secretários de Estado, meus amigos de Fagundes. A minha demora em vir a Fagundes já foi explicada. Eu estimaria ter estado aqui na data em que o prefeito Zuca Ferreira combinou comigo para esta festa de inauguração do colégio de Fagundes. Mas um filho meu sofreu um grave acidente, o que me fez adiar a viagem. Mas hoje eu tenho a grande alegria de voltar a esta terra, de rever os meus amigos, de manter um contato direto com este povo bom de Fagundes. E uma alegria maior, porque cada vez que volta ao município de Fagundes, é para inaugurar obras do prefeito Zuca Ferreira. Recordo-me ainda, quando não tinha tomado posse como governador do estado, mas já havia sido indicado pelo nosso partido. E aqui participava da campanha eleitoral de alguns anos atrás. E ao lado de Zuca Ferreira, já naquele momento, no início da sua administração, inaugurando obras e entregando serviços da mais alta importância para o povo de Fagundes. Hoje eu volto e encontro este magnífico colégio. Colégio este que vai dar a tranquilidade aos pais de família no que diz respeito à educação dos seus filhos. E pode estar certo, Zuca Ferreira, que o governo do estado estará a seu lado para fazer o convênio e permitir que este colégio seja a maior garantia para o futuro das crianças e dos jovens de Fagundes. Zuca Ferreira, como os pais que aqui me ouvem, ele sabe muito bem da importância que tem a instrução, a educação para a garantia dos seus filhos, o futuro dos seus filhos. Hoje está comprovado no mundo inteiro de que aquele que consegue o melhor emprego é, em regra geral, aquele que teve a melhor educação. Mesmo os pais, agricultores, que por este ou por aquele motivo não tiveram a sorte de ter um Zuca Ferreira naquela época para fazer um colégio como este, de educar-se também. Mas eles sabem de consciência própria de que se eles não tiveram esta oportunidade, não pode deixar de oferecê-la aos seus filhos, aos seus netos, porque o futuro deles, o futuro da família deles, como é o futuro da nossa comunidade, do nosso país, este futuro está fundamentado principalmente numa boa formação educacional. Eu parabenizo meu caro Zuca Ferreira por mais essa obra tão importante a Fagundes. Eu não desejo nem referir-me àquele prédio bonito que hoje dá um ar assim de cidade grande a Fagundes, que é o prédio da prefeitura, totalmente construído com esforço e com os recursos exclusivos da prefeitura. Eu não desejo referir-me aos vários e vários metros de calçamento que Zuca Ferreira fez aqui. Hoje eu desejo
concentrar-me apenas neste colégio. Prédio bem construído, um prédio que honra as melhores tradições das famílias de Fagundes, um prédio que vai oferecer a garantia maior, que é a educação. Eu sempre costumo, meus caros amigos, para fazer-me entendido melhor do que como é importante a educação, embora cada um de nós tenhamos a nossa própria experiência, eu desejo sempre e o faço uma citação de um pensamento que é dos chineses, daquele povo que mora tão distante de nós, mas que tem uma tradição de cultura, de educação, de milênios, de vários séculos de existência. E eles dizem o seguinte, que muito melhor do que uma pessoa ajudar com a esmola a um outro, oferecendo a ele um peixe para que ele sacie a sua fome, muito melhor do que isso é que esta pessoa ensine a esta a pescar. Porque se ele souber pescar, ele não vai ter mais necessidade de estender a mão e pedir esmola a ninguém. Pois bem, o ensinar a pescar, o fazer com que cada um com a sua própria força, com a sua própria inteligência, com os seus próprios dotes que Deus lhe ofereceu desde o momento em que ele nasceu, se a gente oferece a ele a educação, portanto, como ele deve pescar, como é que ele deve trabalhar, como ele deve cultivar o campo, como ele deve construir as estradas, como ele deve participar na construção das fábricas, etc. No momento em que nós ensinarmos aos nossos filhos tudo isto, isso significa que nós estamos ensinando a ele, simbolicamente, a pescar, quer dizer, a eles viverem por conta própria e não terem no futuro necessidade de pedir esmola a ninguém. Aqui está Zuca Ferreira dando um instrumento a que a juventude, essas crianças e esses jovens de Fagundes aprendam a pescar, estudem, aprendam a se formar, aprendam como fazer as coisas, como transformar as coisas, enfim, aprendam a ter uma profissão, que é o melhor instrumento que a gente pode ter e o maior presente que a gente pode oferecer aos nossos filhos. Aqui está este colégio. Colégio Zuca Ferreira, que o Estado tem todo o interesse, o meu governo tem absoluto interesse de dar todo o absoluto apoio que você necessitar para que este colégio sobreviva e para que as oposições desesperadas não queiram destruí-lo. Mas eu vi aqui com muita atenção vários pleitos. Eu sei que o problema maior de Fagundes, como é o problema de Galantes, como é o problema de quase todos esses municípios vizinhos a Campina Grande e que se estende até a capital, é o problema de água. Nós estamos vivendo um quadro muito difícil, que é o quadro já por 3 anos consecutivos de uma seca que nos castiga. De acordo com os cientistas, os entendidos, nunca houve assim uma seca tão prolongada. Talvez isso tenha acontecido há 100 anos atrás. Mas enfim, 100 anos depois, essa seca permanente de 2, 3, 4 anos, ela veio durante o nosso período de governo. Mas, meus amigos, é durante as dificuldades, é durante os perigos, é durante a necessidade do povo que aparecem os verdadeiros líderes, aqueles homens que têm capacidade de enfrentar as dificuldades. Eu sempre digo e repito um pensamento que é a minha convicção mais profunda. Muito pior do que as dificuldades seria a incapacidade de resolver essas dificuldades.
muito pior do que as dificuldades seria a incompetência de resolver essas dificuldades. Mas, ao contrário, nós estamos todos unidos e estamos, graças a Deus, chegando ao final do nosso mandato, com o apoio do nosso partido, o Partido Democrático Social, com o apoio da equipe que eu tive a felicidade de constituir, enfrentando essas dificuldades, mas ao mesmo tempo trazendo para a Paraíba os maiores benefícios que já se trouxe para o seu povo. Apesar de toda esta seca, apesar de todos esses obstáculos que surgiram, entretanto, nunca se construiu tanta estrada como agora no nosso governo. Já estamos entregando até setembro do corrente ano 840 quilômetros de estradas asfaltadas. Praticamente quase todas as regiões, ou melhor dizendo, todas as regiões estão recebendo o benefício de estradas do nosso governo, sem falar nas outras estradas sem serem asfaltadas. E somando as estradas asfaltadas com as estradas de terra, com terraplanagem completa, vamos atingindo já 1.500 quilômetros de estrada na Paraíba. O que significa possibilitar que a riqueza do homem do campo, deste homem sofrido, mas deste homem dedicado pelo seu trabalho ao desenvolvimento da Paraíba, destes homens agricultores que levam nas costas aquilo que existe mais precioso para todos nós, que é a fonte da nossa alimentação. É a alimentação que vocês produzem, retirando da terra aquilo que a terra tem capacidade de produzir, para fazer com que nós possamos sobreviver. Pois bem, com essas estradas, os senhores vão facilitar mais, desenvolver mais, fazer escoar os seus produtos para os centros maiores de compra, de venda. Nós estamos com um problema d'água, mas me antecipou o meu amigo deputado Antônio Gomes, como também o deputado Luiz de Barros, que hoje já saiu o edital para a construção da barragem que irá resolver em definitivo o problema d'água de Fagundes e o problema d'água de Galante. Principalmente a situação difícil de Galante. Desde quando nós assumimos o governo, que nós recebemos as lideranças do distrito de Galante, mostrando as dificuldades por que passa aquele povo. Não foi fácil resolver, porque não é fácil encontrar água aqui por perto. Se nós perfuramos o solo, a água não sai boa, a água sai salgada. Temos que construir a barragem. E não é fácil encontrar também um local para que essa barragem seja construída e sirva ao mesmo tempo de abastecimento a essas duas comunidades. Mas o problema já foi resolvido e dentro de mais alguns dias estaremos aqui em Galante assistindo o contrato já das obras que iniciarão e resolverão em definitivo o angustioso problema de abastecimento d'água. Há muito tempo que Zuca Ferreira e Antônio Gomes e Luiz de Barros solicitam do meu governo a melhoria dessa estrada. Solicitaram até que eu asfaltasse a estrada de Fagundes até a BR 230 com destino a Campina Grande e a João Pessoa. Eu não gosto de fazer promessas que não possa cumpri-las. Assegurei ao prefeito Zuca Ferreira e aos eminentes deputados o seguinte: vamos começar dentro de poucos dias o trabalho de terraplanagem da estrada para que ela fique pronta para receber asfalto. E se conseguirmos, como estamos tentando, os empréstimos externos que o governo federal nos assegura, se esses empréstimos forem aprovados, no momento em que eles forem aprovados, eu poderei, Zuca Ferreira e povo de Fagundes, já com a terraplanagem pronta e acabada,
quem sabe chegar ao asfaltamento dessa estrada antes de deixar o meu governo. Aqui está presente o nosso prefeito de Massaranduba, que está morrendo de feliz porque a promessa que eu fiz de fazer a estrada asfaltada de Massaranduba a Campina Grande já está em pleno andamento. Mas quando eu fiz aquela promessa, eu já estava com o dinheiro no cofre. Não era uma promessa, era uma certeza. E eu também não quero enganar ao povo de Fagundes. Farei de imediato, porque já tenho os recursos, a estrada terraplanagem completa, pronta para receber um asfalto. E se for necessário, e se conseguirmos, repito, a aprovação dos empréstimos que nós já encaminhamos, se esses empréstimos forem aprovados, voltaremos mais uma vez a Fagundes e assim para passar o asfalto e tirar definitivamente essa situação de dificuldade da estrada que liga Fagundes a Campina Grande. Mas ao homem do campo, nós pensávamos muito nesse problema da seca. E conseguimos, junto ao ministro Andreasa e junto à Sudene, para que Fagundes fosse um dos municípios incluídos com o benefício da emergência. Aqui Fagundes está recebendo o benefício de emergência. A seca está terrível, mas o governo federal e o governo estadual estão ao lado dos agricultores. Eu sei que as oposições, e não são apenas aquelas de Fagundes, mas no estado todo, essas oposições estão um tanto desesperadas, porque sabem que vão ser derrotadas mais uma vez, agora em 1982. E mais desesperadas estão ficando quando sabem que a seca não foi nenhum obstáculo para que o governo e o PDS procurasse assistir diretamente às populações paraibanas. A seca é um mal, é um problema, mas o governo federal e o governo do estado chegaram na hora oportuna e estão já assistindo aqui na Paraíba, só na Paraíba, mais de 180 mil trabalhadores estão sendo assistidos com o plano da emergência, para desespero das oposições. E elas ficam, como disseram os oradores anteriores, ficam apenas a falar, apenas a gritar, sem ter nenhuma condição de resolver o problema da Paraíba. Porque eles sabem que só quem tem condições de resolver esses problemas é o Partido Democrático Social, que é o partido a que pertence o grande presidente brasileiro, que é o presidente João Figueiredo. E sai então com injúrias, e vem agora morder a mão daqueles que foram os seus maiores benfeitores, benfeitores da Paraíba e benfeitores na época em que eles eram governo. Vocês assistiram às injúrias assacadas por um deputado federal que pensa em querer ser candidato a governador do estado, acusando o ministro Mário Andreasa de ter trazido para a Paraíba quase 200 milhões às prefeituras de vários municípios da Paraíba para ajudar essas prefeituras com calçamento, com obras de assistência, de amizade ao povo da Paraíba. Transferiu o dinheiro e os recursos para que o governador daquela época fizesse a estrada que liga Campina Grande a Patos, a Pombal, até Cajazeiras. Então, naquela época, o ministro Andreasa era um deus para eles. O ministro Andreasa era o homem que salvava o Nordeste. Queriam até dar o nome dessa estrada, da BR-230, a estrada Mário Andreasa, o que seria muito justo. Muito justo. Agora, o tempo passou, eles que receberam tudo, até empregos públicos definitivos, de altos ordenados nesta república, no plano federal, hoje se voltam contra o ministro e sacam injúrias contra o homem que só fez o bem para o Nordeste e que só trouxe benefício para a Paraíba. É esta qualidade de oposição de última hora, que ferido ou ferido